Muito bom dia a todos, camaradas e amigos. Permitam-me que vos deixe uma forte saudação por esta belíssima moldura humana que compuseram nesta iniciativa aqui em Austrel e, sobretudo, porque precisamos de intensificar o trabalho de esclarecimento, de informação e de mobilização para o voto na CDU. E com esta moldura humana que aqui temos hoje, eu julgo que há, de facto, a perspectiva de um bom contributo que pode ser dado nessa intensificação do trabalho que temos que fazer, um trabalho em que todos temos de ser os candidatos, todos temos que ser candidatos da CDU, junto daqueles que precisam de ouvir a nossa mensagem, de ouvir os nossos esclarecimentos e de ouvir as soluções que temos para concretizar, deem-nos a força que precisamos para isso. E permitam-me também que insista aqui num sublinhado que tenho feito, a propósito da forma como, com estas iniciativas, nós damos também uma demonstração de como é possível participar politicamente com segurança e com confiança naquilo que fazemos. Todos os dias, nos contactos que vamos fazendo, particularmente nas últimas semanas, nós temos encontrado pessoas com receio, dizem-nos, com receio de ir votar por causa do problema da epidemia. Ora, também com a realização destas iniciativas, cumprindo as regras sanitárias, garantindo que elas se fazem com condições de segurança, também assim nós damos uma demonstração de que não há razões para que alguém deixe de votar no dia 30 com receio da epidemia. Cumprindo as regras sanitárias, cumprindo as medidas de segurança sanitária que estão identificadas, é seguro ir votar e todos devem ir votar no dia 30 sem receio do que isso possa significar. Camaradas e amigos, nós naturalmente estamos a travar agora uma batalha eleitoral, 2 anos depois de termos tido eleições legislativas, e a primeira questão que é preciso colocar é a de saber porque é que vamos agora para eleições. A resposta não é nova, nós temos-la dado nos últimos meses, sobretudo à medida que as coisas foram ficando mais claras, mas hoje não restarão dúvidas a ninguém de que nós vamos para eleições porque o PS entendeu que indo agora para eleições podia ter uma maioria absoluta e, portanto, fez tudo para que não houvesse orçamento aprovado, para assim poder ter o pretexto para ir a eleições à procura dessa maioria absoluta. Na verdade, confirma-se agora, de forma mais clara, aquilo que nós temos dito já há algum tempo. O PS não queria soluções, queria verdadeiramente eleições e criou as condições para que elas fossem provocadas, recusando naturalmente todas as soluções que nós apresentámos para os problemas dos trabalhadores, do povo e do país. E por isso a primeira questão que está colocada agora no dia 30 é a de saber se o PS tem sucesso nesse objetivo, se o PS tem de facto esse objetivo alcançado e tem uma maioria absoluta que lhe permita livrar-se de nós, livrar-se da nossa influência, da nossa força e governar de mãos livres sem ter que responder perante quem quer que seja e sem ter que prestar contas a ninguém. Ou se, pelo contrário, não tendo o PS essa maioria absoluta que lhe permite livrar-se da nossa influência, se é a CDU que sai destas eleições reforçada para ter melhores condições, para que as soluções para os problemas do país efetivamente possam avançar, para que a política alternativa que é necessária para resolver os problemas nacionais possa ser concretizada. E isso coloca a escolha que há a fazer no dia 30 de janeiro com uma grande clareza. E essa escolha tem que ser feita no dia 30, a pensar no país que cada um quer, no dia 31 de janeiro, mas não pode ser uma escolha feita apenas a partir daquilo que cada um diz, agora em altura de campanha eleitoral. Tem que ser uma escolha feita a partir daquilo que cada um fez e faz, em função das provas dadas que cada uma das forças políticas tem. Porque, em altura de campanha eleitoral, todos podem dizer tudo e todos podem dizer tudo para agradar a toda a gente. Mas a prática é, de facto, o critério da verdade e é a prática que permite separar o trigo do joio. E nós temos visto o PS que andou durante 6 anos a colocar entraves, a colocar limitações, a colocar obstáculos à concretização das medidas positivas que nós fomos apresentando e propondo, agora, em tempo de campanha eleitoral, apresenta-se a tentar apropriar-se da autoria dessas mesmas propostas positivas que eles próprios bloquearam ao longo dos anos.
Nós sabemos o que custou os manuais escolares gratuitos. Nós sabemos o que custou conquistar os aumentos das pensões. Nós sabemos o que custou conquistar a redução do preço dos transportes, a reposição dos salários, a progressão nas carreiras. Tudo isso foi conquistado a pulso, com a nossa insistência, com a nossa persistência. Nós sabemos das dificuldades, dos obstáculos, das resistências que o PS foi colocando. E isso tem que ser hoje clarificado para que as opções eleitorais não sejam construídas na base das falsificações da realidade. E se isso é assim em relação ao PS, ainda mais relativamente ao PSD, ao CDS e aos seus sucedâneos, que durante 6 anos foram exclusivamente força de bloqueio a que essas propostas pudessem avançar, ainda que agora apareçam a dizer que estão de acordo com algumas delas e até, em alguns casos, a integrá-las nos seus programas eleitorais. É nossa obrigação esclarecer que por trás de cada uma dessas medidas positivas que foram tomadas nestes últimos anos está a força, a proposta, a iniciativa do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista aos Verdes, que concorrem na força da CDU. E, camaradas e amigos, se nós fazemos referência a tudo aquilo que foi conquistado nestes últimos 6 anos, a todas essas medidas positivas que foram concretizadas, procurando dar a resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo, procurando criar condições para que o país avançasse, mesmo que muitas delas não tenham sido concretizadas por inteiro, nós fazemos isso não é para ficarmos agarrados ao passado. É porque este passado é uma prova viva da importância do reforço da CDU nesta batalha eleitoral que nós estamos a travar como uma verdadeira batalha pelo futuro. Porque é do nosso futuro coletivo que se trata nesta batalha eleitoral. Se nós puxamos por estes exemplos concretos daquilo que é o resultado da nossa ação, é porque eles são, de facto, a melhor garantia de que o voto na CDU é o voto na força decisiva para esta batalha pelo futuro que estamos agora a travar. Porque agora que se agitam os meios que existem para responder aos problemas nacionais, 3 mil milhões de fundos do PRR, dezenas de milhões de fundos comunitários com a dita bazuca, com a designada bazuca, quando há hoje condições de crescimento económico que deixam também, por via das receitas do Estado, maior capacidade para dar resposta aos problemas do país, primeiro é preciso evitar que todos esses meios, todos esses recursos vão parar aos lucros dos grupos económicos, aos dividendos dos seus acionistas e acabem escondidos numa conta qualquer, num offshore. E, em segundo lugar, é preciso garantir que esses meios e esses recursos são efetivamente colocados ao serviço da resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo, ao serviço do desenvolvimento nacional, ao serviço do nosso progresso e da justiça social em Portugal. E isso é verdadeiramente uma batalha pelo futuro. Os meios e os recursos que hoje existem em Portugal têm que ser postos ao serviço do país, em primeiro lugar, pondo Portugal a produzir. Nós precisamos de apoiar a produção nacional, para dependermos menos do estrangeiro, para criarmos mais riqueza, para resolver os problemas do desemprego que em regiões como a nossa região do Alentejo levam os jovens para fora daqui, seja para os grandes centros urbanos, seja para o litoral, seja até para o estrangeiro, como aqui disse o João Dias. Nós precisamos de pôr Portugal a produzir aproveitando os recursos que aqui temos e que podem ser aproveitados a favor do desenvolvimento do nosso país. Mas não basta criar riqueza. É preciso que essa riqueza seja também melhor distribuída. E a riqueza é melhor distribuída se os salários aumentarem. A riqueza é melhor distribuída se os salários aumentarem, não apenas o salário mínimo, mas todos os salários. Diariamente, nos contactos que nós vamos fazendo, encontramos em todo lado, em todos os setores, seja na administração pública, seja no setor privado, trabalhadores descontentes porque o salário mínimo aumenta, mas os seus salários, que eram um bocadinho acima do salário mínimo, não aumentam ao mesmo ritmo. Ora, aí está mais um exemplo daquilo que foram os entraves que o PS colocou ao longo destes anos às propostas que nós fizemos e às soluções que nós adiantámos. Porque nós lutámos pelo aumento do salário mínimo, mas lutámos também por medidas que permitissem que os outros salários acima do salário mínimo aumentassem. O PS só quis ter em conta metade da proposta. E mesmo assim, nos aumentos do salário mínimo, não foram aquilo que era necessário. O problema que nós temos hoje é que há cada vez mais gente a ver o seu salário a ser consumido pelo salário mínimo, sem que haja essa valorização geral dos salários acima do salário mínimo. Aí está uma das batalhas de futuro que nós temos que travar.
porque a batalha pelo aumento geral dos salários, de todos os salários, é de facto uma batalha para que a riqueza em Portugal seja distribuída de outra forma, porque se há salários mais elevados, isso também significa que a riqueza que é criada fica numa fatia maior nos bolsos de quem a cria, com melhores condições de vida e melhores condições de progresso, até do ponto de vista económico, com tudo o que significa o aumento dos salários. Nós precisamos de valorizar os trabalhadores. Nós precisamos de vencer esta batalha pelo futuro com uma política que valorize os trabalhadores nas suas condições de trabalho, combatendo os horários de trabalho selvagens, valorizando as carreiras, valorizando as profissões, valorizando a qualificação dos trabalhadores. Precisamos de uma política que permita vencer esta batalha pelo futuro, salvando o Serviço Nacional de Saúde, reforçando a sua capacidade de resposta, reforçando a qualidade da resposta que é dada e assegurando naturalmente, nessas componentes, as medidas que é preciso que sejam tomadas de valorização dos profissionais também da saúde, que são a peça essencial da resposta do Serviço Nacional de Saúde. Precisamos de ganhar esta batalha pelo futuro com uma política de aumento das pensões, de todas as pensões e não apenas das mais baixas. Nós batemos pelos aumentos das pensões mais baixas e por aqueles aumentos de 10 euros. Aliás, no primeiro orçamento do Estado que discutimos, depois de afastar o PSD e o CDS do governo, batemos pelo aumento das pensões logo desse ano, logo no orçamento para 2016. E o PS disse-nos que não. Não é preciso. A lei da atualização das pensões há de fazer o que é preciso fazer. E o resultado foi aquele que se viu em 2016. Aumentos de 10 cêntimos, 30 cêntimos, 90 cêntimos. O PCP e a CDU insistiram, os reformados lutaram e em 2017 conseguimos o primeiro aumento extraordinário das reformas. 2018, 2019, 2020, 2021 sucederam-se porque nós insistimos e porque nós lutámos por esses aumentos das pensões. E nós não lutámos apenas pelos aumentos das pensões mais baixas. Nós lutámos pelos aumentos de todas as pensões. Porque nós sabemos que uma pensão de 700 ou de 800 euros, que já está acima do limite daquelas que foram aumentadas nos últimos anos, é uma pensão que resulta de descontos que foram feitos durante uma vida inteira de trabalho. E quem descontou uma vida inteira de trabalho também tem direito a ter a sua pensão valorizada. Também tem direito a ter esse aumento da pensão, de maneira a que possa recuperar o poder de compra perdido ao longo dos anos do congelamento. E por isso nós dizemos que nesta batalha pelo futuro se inclui também um aumento de todas as pensões e com retroativos a janeiro deste ano, para que não vença aquela opção do Governo de empurrar os aumentos das pensões lá para agosto. Nós precisamos de uma política que garanta os direitos dos pais e das crianças, não apenas com a articulação dos horários de trabalho com os horários familiares e de lazer, mas que garanta os direitos dos pais e das crianças com o acesso a uma habitação condigna, com o acesso à creche e também o acesso gratuito a essa creche. Conseguimos com sucesso concretizar aquela proposta que tínhamos no nosso programa eleitoral de garantir a gratuitidade das creches. Mas faltou a outra parte que o PS não quis aceitar. A construção de creches numa rede pública. Porque há muitas zonas do país onde faltam creches. E sem vagas nas creches não há como garantir a creche gratuita. É preciso investimento público na construção de creches. Não apenas para dar resposta às necessidades que hoje existem, mas também como elemento de desenvolvimento que pode garantir a fixação dos mais jovens e a atração de nova população, particularmente em zonas do interior. Nós podemos dizer hoje com toda a confiança que a CDU foi, de facto, a força decisiva que contou para todos esses avanços e continuará a ser a força decisiva para que essa batalha de futuro seja vencida com sucesso. CDU, 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 CDU. Camaradas e amigos, e tudo isto que dizemos a propósito das batalhas nacionais que travamos é naturalmente válido e eu diria até, por redobradas razões, válido aqui no distrito de Beja. Eu arriscar-me-ia, o João deu aqui alguns exemplos concretos daquilo que têm sido as batalhas que ele tem levado enquanto deputado eleito pelo distrito de Beja, das batalhas, das questões que tem levado à Assembleia da República, mas eu atrever-me-ia até a dizer outra coisa. É que a nossa intervenção neste distrito e nesta região confirmam, de facto, que a CDU é a locomotiva do Alentejo. Porque são as batalhas que a CDU coloca como prioridade.
São as batalhas que a CDU coloca, os objetivos que a CDU coloca como prioridade. É a luta e a intervenção da CDU que fazem em muitas circunstâncias que sejamos nós a ter que levar os outros atrás quando os outros não querem ir no caminho certo. A nossa luta pela construção do Alqueva e pelo seu pleno aproveitamento. A nossa luta pelo aeroporto de Beja. A luta pelo aproveitamento e pela garantia do aproveitamento no distrito e na região do investimento feito no aeroporto de Beja. A luta pela ampliação do hospital com a construção do novo edifício. A lutas por questões concretas, pela reabertura das estações do CTT, pelo reforço dos médicos nos centros de saúde, pela instalação do equipamento da ressonância magnética, como o João aqui referiu. São exemplos concretos, não apenas de uma ligação à realidade que nenhuma outra força política tem como nós temos aqui neste distrito e nesta região, mas são também exemplos da forma como, a partir dessa ligação à realidade concreta, nós apontamos aqueles que são, de facto, os objetivos de futuro de desenvolvimento para esta região e, com a nossa força, conseguindo muitas vezes fazer com que os outros tenham que vir atrás porque não possam ficar parados e quietos e calados relativamente a esses objetivos de desenvolvimento. E estas questões estão, infelizmente também, presentes na nossa ação e na nossa iniciativa, mesmo quando ela é silenciada. Infelizmente, nessas circunstâncias, quando se descobrem as coisas, como nós costumamos dizer aqui na nossa região, já são sopas depois do almoço. Se tivessem ouvido aquilo que durante anos nós dissemos sobre o que se estava a passar nas estufas de Odmira, nas condições subhumanas em que os trabalhadores migrantes e portugueses estavam a ser colocados, ninguém tinha descoberto com surpresa aquilo que ali se passava. E isto, camaradas e amigos, dá de facto uma noção da importância que têm estas eleições para as grandes escolhas da política nacional que precisamos de fazer, mas a partir daquilo que no dia 30 está verdadeiramente em jogo. Ninguém vai votar, nenhum voto servirá para eleger um primeiro-ministro. Os votos servem em cada distrito para eleger os deputados de cada distrito e com estas demonstrações que nós temos feitas, pelas provas dadas, pelo nosso trabalho realizado, nós estamos em condições de dizer que a melhor garantia para as populações deste distrito, desta região e do país é o voto na CDU, porque é esse que melhor serve os seus interesses e as suas aspirações. E nós dizemos isto, camaradas e amigos, com a ideia clara de que não nos servem maiorias absolutas, não nos serve a maioria absoluta, seja ela do PS, seja de quem for, como também não nos servem os entendimentos entre PS e PSD, que na verdade só poderiam ter como consequência o prejuízo para as populações e para o desenvolvimento do nosso país, pelo que permitiriam da abertura da porta, do escancaramento da porta à política de direita que tem dado os resultados que nós assistimos há mais de 40 anos. É o reforço da CDU que abre a política que abre a porta a essa política alternativa de que o país precisa e que cria as condições para as convergências necessárias para concretizar essa política alternativa. Somos nós a grande força da convergência à esquerda e somos nós a força que vale a pena reforçar para garantir que as convergências necessárias a essa política alternativa se possam realizar. E estamos em cima de uma discussão neste momento ganhou agora nova atualidade. Eu arriscar-me-ia até a dizer que não há campanha eleitoral para a Assembleia da República em que esta questão não venha novamente ao de cima, que é a questão da regionalização. E faz particular sentido que quando estamos no distrito de Beja, quando tratamos das questões do interior, nós façamos uma referência concreta às questões da regionalização pela importância que elas têm. Porque uma grande parte dos problemas que tem o interior do país tem que ver com lógicas de decisão política que são erradas a nível nacional, mas que prejudicam duplamente o interior do país, que prejudicam duplamente as regiões mais desertificadas e com menos população. E nós precisamos, de facto, de inverter este caminho, garantindo que um país mais coeso, um país com menores assimetrias regionais, é construído a partir de políticas que deem resposta aos problemas do interior e, sobretudo, de políticas que assumam que o investimento no combate às assimetrias regionais e às desigualdades territoriais é efetivamente um investimento na coesão e não uma despesa. É um investimento na coesão e no progresso do nosso país. Há poucos dias participámos numa conferência sobre a regionalização. E invoco aqui esta questão porque, naturalmente, quando alguns voltam a falar sobre as questões da falta de coesão económica e social do território nacional,
mais-valia que explicassem porque é que ao longo destes 45 anos se têm oposto à regionalização. Quer PS, quer PSD, quando se aproximam as eleições, são tomados por um súbito apego à regionalização. Naturalmente que, sendo falso esse apego, rapidamente ele é esquecido, feitas as promessas, colhidos os votos, lá ficou a promessa para trás e esquecida no tempo. É verdade que esses apegos do PS e do PSD são coisa de pouca dura e que, de resto, nos últimos tempos, têm sido subvertidos e transformados em falsas soluções de descentralização, que, na verdade, é uma falsa descentralização, porque significa apenas a transferência de encargos para as autarquias e a desresponsabilização do Estado, com prejuízos diretos para as populações, que naturalmente serão quem será mais prejudicado nestas opções. Nesta, como noutras matérias, por mais que se esforcem para exibir diferenças, como ensaiaram de resto há uns tempos no debate que fizeram, esta, como outras questões essenciais, unem o PS e o PSD numa postura e numa posição de obstaculização à concretização da regionalização e à concretização das regiões administrativas. Aliás, quando há uns dias o secretário-geral do PS falava na possibilidade de uma governação à Guterres, pegamos só nesta questão da regionalização, para demonstrar o que isso significa de prejuízo para o país e para as populações. Porque foi precisamente durante a governação à Guterres que passou a estar inscrito na Constituição a obrigatoriedade de realização de um referendo por imposição do PSD e como obstáculo à regionalização. Se a referência que o Dr. António Costa nos vem trazer para o futuro do país é o regresso a essa governação à Guterres, que só significou atrasos, resistências, obstáculos às medidas que, como a regionalização, podem contribuir para o desenvolvimento do país, então estamos bem assim, muito obrigado. Não precisamos de governações à Guterres. Precisamos de outro tipo de opções políticas e de soluções que permitam efetivamente concretizar as medidas que são necessárias ao país e não as medidas que as dificultem. É verdade que os problemas do interior, os fatores de desertificação e desequilíbrios territoriais têm como pano de fundo décadas de políticas de direita que, no plano nacional, fragilizaram os setores produtivos que deveriam garantir o modo de vida das populações. Mas a ausência de uma intervenção mais atenta e mais próxima ao nível regional daquilo que são as necessidades e especificidades e problemas dos territórios do interior também pesam nos problemas que cada região tem. O interior debilitado, fragilizado e desertificado por anos e anos de políticas erradas, de governos do PSD, do CDS e também do PS, por isso as regiões do interior têm razões redobradas para estar de pé atrás com tantas promessas repetidas e nunca cumpridas. E esse é também o desafio que nós queremos deixar a todos aqueles que continuam a sentir na pele os prejuízos que resultam destas assimetrias regionais e destas desigualdades territoriais. E faz particularmente sentido que aqui, no distrito de Beja e na região Alentejo, nós invoquemos este elemento como um dos objetivos dessa batalha de futuro que temos que travar pelo desenvolvimento da nossa região. Porque esta foi a única região do país onde, em 98, no referendo à regionalização, o sim venceu nas duas perguntas. Sim à regionalização e sim à região Alentejo. E uma região Alentejo que foi construída com a participação das populações, na base de uma ideia que nos parece essencial e central que seja colocada. Nós não precisamos de coisas para mostrar. Nós não precisamos de regiões com capitais e com coisas muito desenvolvidas, muito bem aparentadas para convencer as pessoas de que é preciso a regionalização. Nós defendemos a região Alentejo como uma região sem capital, mas uma região polinucleada, com vários polos de desenvolvimento que possam garantir a coesão não apenas entre o interior e o litoral do país, mas que possam, dentro da própria região Alentejo, assegurar melhores condições, com melhores equilíbrios intrarregionais e condições para o desenvolvimento económico e social da nossa região. A CDU tem apresentado propostas para ultrapassar estas dificuldades e para resolver estes problemas. Precisamos de mais força para as podermos concretizar. Na regionalização, como em tantas e tantas outras questões absolutamente decisivas para o país, nós precisamos, de facto, de sair das eleições de 30 de janeiro com mais força para que assim estejamos em melhores condições de concretizar os nossos objetivos. Camaradas e amigos, é essa força da CDU que pode permitir vencer as resistências
que o PS continua a colocar às soluções necessárias para o futuro do país. É o reforço da CDU que serve para impedir entendimentos do Bloco Central. Por vontade, quer do PS, quer do PSD e do CDS e dos seus sucedâneos, nada daquilo que foi conquistado teria sido conquistado e nada daquilo que foi conquistado no futuro poderá ser levado mais longe. E essa é a mensagem que nós temos que deixar com o desafio que constitui a força e o reforço da CDU como força decisiva. Porque da nossa parte, aquilo que nós temos que dizer a todos aqueles com quem temos que contactar até dia 30 de janeiro é que o compromisso que assumimos é o de levar mais longe aquilo que já foi conseguido, é o de garantir as soluções que ficaram pelo caminho porque outros as recusaram. É esse o compromisso que nós podemos assumir com as populações e é na base desse compromisso que nós devemos deixar o desafio do reforço da CDU no próximo dia 30 de janeiro. As pessoas conhecem-nos, conhecem as lutas que travamos, conhecem os objetivos pelos quais nos batemos. As pessoas sabem que a força que nos derem servirá sempre para defender os seus direitos, para defender as suas aspirações, para defender a resposta aos seus problemas e as soluções para a melhoria das suas condições de vida. E essa é a questão verdadeiramente que está em cima da mesa no dia 30 de janeiro. É de saber com que força é que nós saímos destas eleições para concretizar todos esses objetivos e para levar a luta por diante. Nós não podemos, com seriedade, dizer a ninguém que basta votar no dia 30 de janeiro e os problemas estão resolvidos. Basta que a CDU saia reforçada das eleições do dia 30 de janeiro e no dia a seguir ou daqui por um mês os problemas nacionais desapareceram. Ninguém pode dizer isso com seriedade, porque os problemas que demoraram 40 anos a avolumar-se, naturalmente não se resolvem de um dia para o outro. Nem sequer o reforço do ponto de vista eleitoral e a nossa representação na Assembleia da República é a panaceia para todos os males. Mas nós precisamos ter mais força na Assembleia da República para que essa força se possa juntar à força da luta dos trabalhadores, da luta das populações, dos jovens, dos reformados, dos desempregados, daqueles que vivem em situação de pobreza, porque juntando todas essas forças é de facto possível construir a solução. E a evidência que nós temos pela frente, camaradas e amigos, é que nós temos um resultado em construção. O resultado da CDU está em construção e estará em construção até ao dia 30 de janeiro. Onde quer que nós falamos, seja com trabalhadores à porta da empresa, seja com reformados, seja com jovens, seja com artistas, criadores, investigadores, professores universitários, seja com quem for que nós falamos, levando a nossa mensagem e aquilo que são as perspectivas de soluções para esta batalha pelo futuro que estamos a travar, nós encontramos compreensão, adesão à nossa mensagem, reconhecimento do nosso trabalho. E isso confirma, de facto, que nós temos o resultado da CDU em construção. E temos que construir esse resultado da forma como nós precisamos que ele seja um grande resultado no dia 30 de janeiro. Temos de o construir com o contributo individual dos militantes do PCP, dos militantes do PEV, dos amigos da Intervenção Democrática, dos muitos milhares de homens e mulheres independentes que constroem a CDU. Temos que construir este resultado com o contributo e o empenho individual de cada um, naturalmente num trabalho coletivo e organizado, porque nós não somos uma agremiação de umbigos, nós somos, de facto, uma força que intervém coletivamente, mas precisamos desse contributo individual para construir o grande trabalho coletivo que permitirá construir o grande resultado eleitoral que nós precisamos ter no dia 30 de janeiro para que as soluções para os problemas nacionais possam efetivamente ser levadas por diante e concretizadas com resultados concretos na vida dos trabalhadores, do povo e no desenvolvimento do país. É esse o desafio que fica colocado, é esse o apelo que precisamos de fazer. Não poupemos esforços, levamos tão longe quanto é necessário esse esforço de informação, de esclarecimento e de mobilização para o voto na CDU, com a certeza de que nesta batalha eleitoral ganharemos as forças que precisamos para todas as batalhas que vamos ter que travar depois das eleições. É esse o desafio e tenho a certeza que havemos conseguir alcançar os nossos objetivos. Viva o Distrito de Beja, viva o Alentejo, viva a CDU!